O amor é um mistério. Ao longo da história, poetas, filósofos e cientistas tentaram decifrar por que nos apaixonamos, o que nos atrai em outra pessoa e que forças invisíveis nos levam a criar conexões profundas. Mas hoje vamos analisar essa questão a partir de uma perspectiva única, a de Carl Jung, um dos psicólogos mais influentes do século XX. Jung não via o amor como um simples conjunto de emoções passageiras ou uma atração baseada na biologia. Para ele, o amor era um espelho do nosso mundo interno, um reflexo daquilo que nos falta e, ao mesmo tempo, do que mais ansiamos encontrar. Por isso, segundo Jung, as pessoas se apaixonam por você apenas por duas razões. Mas antes de descobrir quais são, há algo que você precisa entender. O amor não é um acidente. Não nos apaixonamos por acaso. Existe um padrão profundo, quase inconsciente, que dita nossas escolhas e que nos impulsiona em direção a certas pessoas e não a outras. E esse padrão tem raízes no mais profundo da nossa psique. Carl Jung falou de um conceito fascinante, a projeção. Segundo ele, quando conhecemos alguém e sentimos aquela atração instantânea e inexplicável, o que realmente está acontecendo é que estamos projetando nessa pessoa aspectos do nosso próprio inconsciente. Ou seja, nos apaixonamos por aquilo que, em algum nível, já existe dentro de nós, mas que não reconhecemos conscientemente. Pense nisso. Alguma vez você já se sentiu atraído por alguém que representa exatamente o que você gostaria de ser? Talvez uma pessoa segura de si mesma, com uma força interior impressionante, ou com uma liberdade que você sente que lhe falta. Não é por acaso. Jung diria que, na verdade, o que te atrai nessa pessoa é uma parte reprimida de você mesmo, que busca desesperadamente vir à tona. Aqui entra em jogo a primeira razão pela qual alguém se apaixona por você. Porque você representa algo que essa pessoa não tem, mas precisa desesperadamente. Alguma vez você já ouviu a frase, os opostos se atraem? Embora pareça um clichê, há uma verdade psicológica por trás disso. Jung acreditava que cada ser humano tem um lado oculto que ele chamava de sombra. Essa sombra contém tudo o que reprimimos, tudo o que não queremos aceitar de nós mesmos, mas que, paradoxalmente, buscamos nos outros. Por exemplo, uma pessoa muito racional pode se apaixonar perdidamente por alguém emocional e espontâneo. Um indivíduo introvertido pode sentir uma atração irresistível por alguém extrovertido e social. Na verdade, o que está acontecendo é que essa pessoa representa algo que o outro reprimiu em seu interior. É como se nosso inconsciente dissesse, aí está o que me falta. Mas essa é apenas a primeira razão. Existe uma segunda, igualmente poderosa, que tem a ver com um conceito ainda mais profundo dentro da teoria junguiana, o ânima e o ânimos. Segundo Jung, dentro de cada homem existe uma imagem interna do feminino, que ele chamou de ânima, e dentro de cada mulher, uma imagem interna do masculino, a que ele chamou de ânimos. Essas imagens se formam ao longo da vida a partir de nossas experiências, especialmente na infância. E quando conhecemos alguém que encarna essas características internas, sentimos uma atração instantânea e irracional. Ou seja, nos apaixonamos porque essa pessoa desperta em nós algo que já existia em nosso interior. Não é que seja nossa alma gêmea, como dizem os contos de fadas, mas sim que ela ressoa com uma parte profunda e desconhecida de nós mesmos. Aqui está a grande ironia do amor. Não nos apaixonamos por alguém pelo que ele realmente é, mas pelo que ele representa para nossa psique. Mas aqui surge um problema. Se nos apaixonamos por alguém porque projetamos nessa pessoa uma parte de nós mesmos, o que acontece quando a realidade não coincide com a imagem que criamos? Isso explica por que muitas relações que começam com uma paixão ardente terminam em decepção. Quando a ilusão da projeção desaparece, percebemos que a pessoa que amávamos não era exatamente como a imaginávamos. Descobrimos seus defeitos, seus medos,
suas fraquezas. E nesse momento temos duas opções. Ou aceitamos a pessoa real com tudo o que isso implica, ou a rejeitamos e continuamos buscando alguém que se encaixe na nossa imagem idealizada. O problema é que muitas pessoas nunca quebram esse ciclo. Passam de uma relação a outra, sempre buscando alguém que preencha seu vazio, que complete sua sombra, que se encaixe perfeitamente na imagem que construíram em seu inconsciente. Jung nos convida a fazer algo diferente. Em vez de buscar nos outros o que nos falta, devemos trabalhar para integrar essas partes ocultas dentro de nós mesmos. Se você é uma pessoa tímida e se sente atraída por extrovertidos, talvez seja a hora de desenvolver sua própria confiança. Se você se apaixona por pessoas seguras e independentes, pergunte-se quais aspectos da sua vida te fazem sentir dependente ou inseguro. O amor, segundo Jung, não é encontrar alguém que nos complete, mas descobrir a nós mesmos através de nossas relações. E isso nos leva a uma conclusão poderosa. As pessoas se apaixonam por você apenas por duas razões. Ou você representa algo que lhes falta, algo que anseiam em sua vida, ou você encarna uma imagem interna que já existia dentro delas. Mas no final, o verdadeiro desafio não é apenas se apaixonar, mas manter o amor quando as ilusões desaparecem. Na próxima vez que você se perguntar por que alguém se apaixonou por você, pense nisso. Você é um reflexo de algo que lhe falta, ou um lembrete de algo que já existia dentro de sua alma. E mais importante ainda, você se apaixona pelas mesmas razões? Mas o amor não é apenas uma questão de atração inicial. Há algo muito mais profundo em jogo, algo que Jung entendeu melhor que ninguém: o processo de individuação. Segundo Jung, o ser humano não nasce completo. Passamos a vida tentando integrar as diferentes partes do nosso ser, equilibrando nossa luz e nossa sombra, desenvolvendo o que nos falta e compreendendo o que já temos. E o amor, embora pareça algo externo, é, na verdade, uma ferramenta do nosso inconsciente para acelerar esse processo. Pense nisso dessa forma. Cada pessoa que entra em sua vida e deixa uma marca emocional é, de certa forma, um mestre. Ela te mostra algo sobre você mesmo, que talvez você não teria descoberto de outra maneira. Ela reflete suas próprias inseguranças, seus medos ocultos, seus desejos mais profundos. Por isso, Jung dizia que o amor pode ser tanto uma força transformadora, quanto uma armadilha perigosa. Se você não está ciente de suas próprias projeções, pode passar a vida inteira se apaixonando por ilusões, perseguindo sombras, acreditando que o amor é algo que está fora de você, quando na verdade, ele sempre esteve dentro de você. E é aqui que muitas pessoas se enganam. Elas acreditam que o amor verdadeiro é encontrar alguém que atenda a todas as suas expectativas, que se encaixe perfeitamente na sua ideia de parceiro ideal. Mas, na realidade, o amor mais profundo não é aquele que preenche vazios, mas aquele que te ajuda a descobrir a si mesmo. Olhe ao seu redor, observe suas relações passadas, seus apaixonamentos mais intensos, as pessoas que despertaram em você emoções que você não conseguia controlar. O que elas tinham em comum? Que parte de você elas refletiam? Porque no final, a grande pergunta não é por que as pessoas se apaixonam por você, mas o que isso significa para a sua própria jornada interior. O amor tem muitas camadas. O que vemos na superfície, a atração, a química, a conexão, é apenas uma pequena parte do que realmente está acontecendo em um nível psicológico e emocional. Mas, se quisermos entender por que as pessoas se apaixonam por nós e como funcionam nossas relações, devemos ir além do óbvio. Jung nos deu uma chave fundamental para entender o amor a partir de uma perspectiva mais profunda: a integração da nossa própria psique. Isso significa que não apenas buscamos nos outros aquilo que nos falta, mas que, de maneira inconsciente, escolhemos pessoas que nos ajudarão a enfrentar nossas próprias feridas. Sim, como você ouviu, apaixonar-se não é apenas uma questão de desejo ou compatibilidade. Em um nível muito mais profundo,
É um mecanismo que nos empurra a crescer. Por que algumas pessoas parecem repetir os mesmos padrões em suas relações? Por que alguém que sofreu abandono na infância parece atrair parceiros que acabam se afastando? Por que alguém com medo da vulnerabilidade se apaixona por pessoas que exigem uma conexão emocional intensa? A resposta está no que Jung chamava de ferida original. Todos carregamos dentro de nós uma ferida psicológica que se forma em nossos primeiros anos de vida. Essa ferida pode se manifestar de muitas maneiras. O medo da rejeição, o sentimento de não ser suficiente, a dificuldade de confiar nos outros. E embora muitas vezes não estejamos conscientes dela, ela influencia nossas escolhas sentimentais mais do que gostaríamos de admitir. Se alguém se apaixona por você, é possível que, em um nível inconsciente, você represente uma peça-chave em seu processo de cura. Pode ser que sua maneira de ser lembre algo de sua infância, algo que sua psique tenta resolver, ou que sua atração por você esteja relacionada à necessidade de enfrentar um medo ou uma insegurança profunda. Mas aqui está o ponto crucial. O fato de alguém se apaixonar por você por essas razões não significa que a relação será fácil ou mesmo saudável. De fato, muitas das relações mais intensas e apaixonadas são também as que podem causar mais dor, precisamente porque tocam feridas muito profundas. Jung dizia que o amor é um dos caminhos mais poderosos para a transformação pessoal. E isso significa que, quando duas pessoas se apaixonam, inevitavelmente vão se deparar com suas próprias sombras. Por isso, muitas relações que começam com uma intensidade avassaladora terminam em caos e conflito. Porque o amor não apenas traz à tona o melhor de nós, mas também aquilo que preferiríamos manter escondido. Alguma vez você já experimentou isso? No início de uma relação, tudo é perfeito. Você sente que aquela pessoa te entende de uma maneira que ninguém mais conseguiu. Mas com o tempo, surgem conflitos, tensões, diferenças que parecem impossíveis de reconciliar. Isso não é uma coincidência. É a maneira como o amor nos obriga a evoluir. E é aqui que muitas pessoas falham. Elas confundem o amor com conforto. Acreditam que uma relação deve ser sempre fácil e sem problemas. Mas o amor real, o amor que Jung descrevia, não é simplesmente estar com alguém que nos faz sentir bem. É estar com alguém que nos desafia a sermos a melhor versão de nós mesmos. Por isso, as pessoas se apaixonam por você, não apenas porque projetam em você o que lhes falta, mas também porque, de alguma forma, você está destinado a ajudá-las a ver uma parte de si mesmas que precisam trabalhar. Mas isso nos leva a uma pergunta ainda mais importante. O que acontece quando o amor não é correspondido? Aqui entra outro aspecto do amor que raramente é analisado com profundidade. A ideia do outro como reflexo do nosso destino psicológico. Para Jung, cada pessoa com quem interagimos, especialmente aquelas com quem estabelecemos laços profundos, tem um propósito em nossa evolução. Não é por acaso que certas pessoas entram em nossa vida em momentos específicos. Às vezes, elas são um espelho do que somos naquele instante. Outras vezes, são um vislumbre do que podemos nos tornar. Imagine que você cruza com alguém cuja confiança e segurança te deslumbram. Pode ser que você sinta uma atração imediata, como se essa pessoa tivesse algo que você deseja. Mas o que Jung nos diria é que essa atração não é pela outra pessoa em si, mas porque, no fundo, ela está te mostrando uma versão de você mesmo que você ainda não desenvolveu completamente. O mesmo acontece com as pessoas que nos desafiam, que trazem à tona o pior de nós, que nos fazem perder a paciência ou nos sentir vulneráveis. Essas relações, embora desconfortáveis, são igualmente importantes. Jung chamava isso de processo de confrontação com a sombra. Nossa sombra contém tudo o que reprimimos ao longo da vida. Medos, desejos ocultos, inseguranças, aspectos da nossa personalidade que aprendemos a esconder para sermos aceitos pela sociedade. Mas, quando nos apaixonamos, nossa sombra se ativa.
Isso significa que o amor não é apenas um ato de conexão com outro ser humano, mas também um processo de autoexploração. Se uma relação provoca emoções intensas, positivas ou negativas, é porque ela está tocando aspectos do seu inconsciente que precisam ser integrados. É por isso que algumas relações nos transformam completamente. Depois delas, não somos mais os mesmos. Porque o que realmente mudou não é a outra pessoa, mas o que descobrimos sobre nós mesmos. Mas há algo ainda mais intrigante na teoria de Jung. A ideia de que as pessoas que mais nos marcam na vida não aparecem por acaso. Ele falava do conceito de sincronicidade. A ideia de que certos encontros não são coincidências, mas manifestações de uma ordem mais profunda no universo. Certamente você já viveu algo assim. Conhecer alguém no momento exato em que mais precisava. Sentir uma conexão imediata com alguém que parece ter estado esperando no seu caminho. Desde a perspectiva de Jung, essas conexões não são simples casualidades. Elas fazem parte de um processo de evolução pessoal. As pessoas se apaixonam por você porque, em certo nível, suas almas estão buscando uma experiência que só você pode proporcionar. Pode ser um aprendizado, uma transformação, um fechamento de ciclo. E você, por sua vez, também se apaixona por pessoas que estão destinadas a te ensinar algo sobre você mesmo. Isso nos leva a uma ideia fascinante. O que acontece quando uma pessoa entra em nossa vida, desperta emoções intensas em nós e depois desaparece? Se você já viveu um amor fugaz, mas inesquecível, uma conexão profunda que, por alguma razão, não pôde continuar, então você experimentou a sincronicidade em sua máxima expressão. Jung diria que essa pessoa não estava destinada a ficar, mas a te deixar uma mensagem. Algo que você precisava aprender naquele momento da sua vida. E é aqui que muitos sofrem. Porque a maioria de nós quer que o amor seja permanente, que as relações durem para sempre. Mas Jung nos lembraria que o verdadeiro propósito do amor não é a permanência, mas o crescimento. Algumas pessoas estarão com você por toda a vida, outras aparecerão apenas por um instante, mas todas deixam uma marca em sua evolução. E isso nos leva à próxima grande pergunta. Se as pessoas se apaixonam por nós porque representamos algo que precisam em seu caminho, como podemos ser mais conscientes desse processo? Como podemos usar esse conhecimento para construir relações mais autênticas e significativas? O amor não é apenas um reflexo do que somos, mas também do que poderíamos nos tornar. Em cada pessoa que entra em nossa vida, há uma mensagem oculta, uma pista sobre algo que nosso inconsciente está tentando nos mostrar. Jung falava da importância do processo de individuação, que é o caminho para a integração total do nosso ser. Para alcançá-lo, precisamos atravessar diferentes fases de autodescoberta, e as relações são uma das ferramentas mais poderosas para acelerar esse processo. Se você observar bem, notará que cada amor que experimentou trouxe à tona uma parte diferente de você. Talvez uma relação tenha te ensinado a ser mais forte, outra tenha mostrado sua capacidade de entrega, outra tenha te obrigado a enfrentar seus medos mais profundos. Mas há algo ainda mais intrigante nisso. Nem todas as pessoas que se apaixonam por você o fazem pelas mesmas razões. Dependendo do momento da sua vida em que você está, você atrairá diferentes tipos de pessoas. Se você está em um período de crescimento, é provável que atraia alguém que te desafia a ir além. Se está em uma fase de insegurança, pode atrair alguém que reforce esses medos, obrigando-te a enfrentá-los. É aqui que muitas pessoas se confundem. Elas acreditam que as relações são simplesmente coincidências, ou que o amor é uma questão de sorte. Mas, se você analisar sua vida com atenção, notará um padrão. As pessoas que apareceram no seu caminho foram reflexos do seu estado interno. O que você atraiu estava em sintonia com o que sua psique precisava experimentar naquele momento. É por isso que algumas relações parecem inevitáveis, quase como se tivessem sido escritas em algum lugar antes de acontecerem. Não é magia nem destino em um sentido sobrenatural.
mas a manifestação de processos inconscientes que buscam se completar. Quando alguém se apaixona por você, não está apenas vendo o que você é na superfície, mas representando, em um nível mais profundo, um eco do seu passado, um símbolo do seu futuro, ou uma oportunidade de enfrentar algo que ele tem evitado. Mas isso também nos leva a um aspecto fundamental que raramente é analisado: o medo do amor. Por que algumas pessoas sentem uma atração intensa por alguém, mas depois fogem? Por que há quem pareça incapaz de manter uma relação estável, embora deseje profundamente o amor? Jung nos daria uma resposta clara: o medo da transformação. O amor verdadeiro nos muda, nos obriga a ver partes de nós mesmos que talvez não queiramos enfrentar. Ele nos coloca em situações de vulnerabilidade, nos força a confiar, a abrir mão do controle, a nos abrirmos a outra pessoa sem garantias de que não seremos feridos. E muitas pessoas, embora não saibam conscientemente, não estão prontas para esse tipo de transformação. É por isso que algumas relações nunca se materializam, embora a atração seja forte. É por isso que algumas pessoas parecem estar presas em padrões de autossabotagem, afastando-se do amor justamente quando estão prestes a experimentá-lo em sua forma mais autêntica. O problema não é a falta de amor, mas o medo do que o amor pode provocar em nosso interior. E é aqui que surge outra pergunta fascinante. Se o amor tem o poder de nos transformar, como podemos aprender a abraçá-lo em vez de temê-lo? O medo do amor não é simplesmente uma resistência superficial. Em muitos casos, é um mecanismo de defesa profundamente enraizado no inconsciente. Jung explicava que a psique humana é composta de múltiplas camadas, e uma das mais influentes em nossa vida é a sombra, essa parte de nós que reprimimos ou negamos ao longo dos anos. Quando nos apaixonamos, nossa sombra se ativa. Não apenas vemos no outro o que nos atrai, mas também o que nos desafia. E é aqui que muitas pessoas experimentam um paradoxo. Desejam o amor, mas ao mesmo tempo o rejeitam porque temem o que poderiam descobrir em seu interior. Esse medo se manifesta de muitas maneiras. Algumas pessoas desenvolvem um padrão de autossabotagem, afastando-se justamente quando a relação começa a se aprofundar. Outras criam conflitos desnecessários, como uma forma inconsciente de evitar o vínculo real. Também há aquelas que se sentem atraídas por pessoas emocionalmente indisponíveis, o que lhes permite experimentar o desejo sem ter que enfrentar o compromisso real. Em todos esses casos, o problema não é a falta de amor, mas o medo do que o amor pode revelar. O amor não apenas nos une a outra pessoa, mas também nos obriga a enfrentar nossas próprias feridas. Jung explicava que a única forma de superar esses medos é através da individuação, o processo de integrar todas as partes do nosso ser, incluindo aquelas que rejeitamos. Para alcançá-lo, primeiro devemos reconhecer nossos próprios padrões, perguntando-nos: por que me sinto atraído por certo tipo de pessoas? Que tipo de relações repeti na minha vida? Que emoções surgem quando alguém se aproxima demais? É um trabalho difícil, porque implica confrontar nossas próprias feridas, mas é necessário se quisermos experimentar um amor autêntico. Muitas pessoas buscam o amor como uma forma de escape, esperando que uma relação as ajude a preencher um vazio interno. Mas o amor verdadeiro não funciona assim. Em vez de preencher vazios, ele os expõe. Em vez de nos dar segurança imediata, ele nos desafia a construí-la dentro de nós mesmos. Por isso, as pessoas se apaixonam por nós não apenas por quem somos na superfície, mas pela energia que projetamos. Se estamos em um estado de medo, atrairemos pessoas que reforcem esse medo. Se estamos em um processo de crescimento, atrairemos pessoas que nos ajudem a continuar evoluindo. Isso explica por que algumas relações parecem ser lições disfarçadas de amor. Há pessoas que chegam à nossa vida não para ficar, mas para nos ensinar algo essencial. Outras, por outro lado, aparecem quando estamos prontos para algo mais profundo e duradouro.
Mas aqui entra outro conceito-chave na teoria de Jung: a integração do anima e do animus. O anima é a parte feminina dentro do homem, e o animus é a parte masculina dentro da mulher. Segundo Jung, cada ser humano carrega dentro de si uma combinação de ambas as energias, e a forma como nos relacionamos com os outros reflete o grau de integração dessas energias em nosso interior. Quando uma pessoa não integrou seu anima ou seu animus, ela tende a projetá-lo nos outros, ou seja, busca em seu parceiro o que não desenvolveu em si mesma. Um homem que rejeita seu lado emocional pode se sentir atraído por mulheres extremamente sensíveis e emocionais, enquanto uma mulher que teme sua própria independência pode se sentir atraída por homens dominantes e seguros de si. O problema surge quando essas projeções geram dependência. Se uma pessoa deposita em seu parceiro tudo o que não desenvolveu em si mesma, a relação se torna uma espécie de transação, na qual cada um depende do outro para se sentir completo. Mas esse tipo de amor não é autêntico, porque não surge da integração, mas da carência. Por isso, Jung enfatizava a importância do autoconhecimento nas relações. Quanto mais conscientes somos da nossa própria psique, menos projetamos nos outros, e mais livres somos para amar sem medo nem dependência. Mas isso nos leva a outra questão. Se o amor é um espelho da nossa psique, como podemos distinguir entre uma relação baseada na projeção e uma relação baseada no amor autêntico? A diferença está na forma como a relação nos faz sentir. Se uma relação está baseada na projeção, ela gera ansiedade, insegurança e medo de perda. Se está baseada no amor autêntico, ela gera crescimento, confiança e uma sensação de plenitude que não depende do outro, mas do que desenvolvemos dentro de nós mesmos. Muitas pessoas confundem intensidade com amor. Acreditam que uma relação cheia de altos e baixos emocionais é mais real do que uma relação estável e tranquila, mas a intensidade sem profundidade é apenas uma ilusão. Jung nos ensinaria que o verdadeiro amor não é uma montanha-russa de emoções extremas, mas um espaço de transformação mútua, onde ambas as pessoas podem evoluir sem medo. Isso nos leva a uma verdade fundamental. O amor não é algo que encontramos em outra pessoa, é algo que descobrimos dentro de nós mesmos. E quanto mais nos conhecemos, mais capazes somos de atrair relações que reflitam nosso estado interno. Porque o amor não é apenas um sentimento, é um processo de despertar. As pessoas se apaixonam por nós não apenas por quem somos, mas pelo que representamos em sua própria jornada de autodescoberta. E nós, por nossa vez, nos apaixonamos por aqueles que nos ajudam a ver partes de nós mesmos que ainda não reconhecemos. É um jogo de espelhos, um labirinto de projeções e aprendizados. Mas no fundo, o amor não é mais do que o caminho para a integração total do nosso ser. O amor é um fenômeno que se manifesta de formas inesperadas, e em cada história há um fio invisível que conecta nossas experiências passadas com as presentes. Se observarmos com atenção, podemos ver que há padrões na maneira como as pessoas chegam às nossas vidas. Não é uma questão de acaso, mas de ressonância. Jung falava da sincronicidade, a ideia de que certos eventos não estão ligados causalmente, mas ainda assim têm um significado profundo. No contexto do amor, isso significa que as pessoas não aparecem no nosso caminho por acaso. Há uma razão por trás de cada encontro, mesmo que não a compreendamos no momento. Por exemplo, há quem sinta uma conexão instantânea com alguém sem ter trocado muitas palavras. É como se já se conhecessem de algum lugar, embora seja a primeira vez que se veem. Esse fenômeno pode ser explicado a partir do inconsciente coletivo, essa rede de símbolos e experiências compartilhadas que influencia nossas percepções e reações. Quando duas pessoas se encontram e sentem uma atração imediata, é possível que seus inconscientes tenham reconhecido algo no outro antes que suas mentes conscientes o fizessem. Talvez haja uma afinidade profunda entre seus arquétipos internos,
ou talvez tenham vivido experiências similares que os prepararam para se encontrarem naquele momento. Mas o interessante é que nem todas as conexões intensas estão destinadas a durar. Algumas pessoas entram em nossa vida apenas para catalisar uma mudança. São como faíscas que acendem uma transformação, mas, uma vez que cumprem seu propósito, desaparecem. Isso pode ser doloroso, porque a mente racional busca estabilidade e permanência. No entanto, Jung nos ensinaria que cada relação tem um propósito, e apegar-se a algo que já cumpriu seu ciclo só gera sofrimento. É aqui que entra a importância da individuação. Quando compreendemos que o amor não se trata apenas de encontrar alguém que nos complete, mas de nos descobrirmos no processo, deixamos de resistir às mudanças naturais da vida. Nesse sentido, há pessoas que se apaixonam por nós não porque sejamos o parceiro perfeito para elas, mas porque em nós elas veem uma oportunidade de evolução. Da mesma forma, nós nos sentimos atraídos por aqueles que nos oferecem um espelho no qual podemos ver aspectos ocultos da nossa psique. Às vezes, essas conexões são harmoniosas e nos levam a um crescimento mútuo. Outras vezes, são caóticas e desafiadoras, porque nos obrigam a enfrentar aspectos de nós mesmos que preferiríamos ignorar. Por exemplo, se uma pessoa reprimiu seu lado criativo por anos, é possível que se sinta irresistivelmente atraída por alguém que encarna a criatividade e a liberdade. Mas, em vez de simplesmente admirar essa qualidade, ela pode experimentar sentimentos contraditórios. Admiração misturada com inveja, desejo acompanhado de medo. Isso acontece porque o inconsciente está projetando no outro uma parte de si mesmo que foi reprimida. O amor, nesse caso, não é apenas uma conexão com o outro, mas um chamado para integrar essa parte esquecida da própria identidade. Por isso, algumas relações parecem projetadas para nos sacudir até o cerne. Não são confortáveis nem fáceis, mas deixam uma marca indelével em nossa psique. Elas nos obrigam a crescer, a nos questionarmos, a romper com velhos padrões. No entanto, nem todas as relações estão destinadas a serem tempestuosas. Há conexões que fluem de maneira natural, sem a necessidade de conflitos intensos. Quando duas pessoas trabalharam em seu próprio autoconhecimento, o amor se torna um espaço de expansão, em vez de uma luta constante. Isso nos leva a uma questão essencial. A forma como experimentamos o amor está diretamente relacionada ao nosso nível de consciência. Quanto mais nos conhecemos, mais capazes somos de escolher relações que reflitam nosso estado interno. Se uma pessoa está cheia de medos e inseguranças não resolvidas, é provável que atraia relações caóticas que reforcem essas emoções. Se, por outro lado, ela trabalhou em seu processo de individuação, atrairá conexões que nutram seu crescimento, em vez de repetir velhos traumas. Mas isso não significa que o amor deva ser um processo mecânico, no qual escolhemos um parceiro como quem escolhe um produto em uma loja. Há um mistério no amor que não pode ser reduzido a fórmulas ou explicações racionais. Às vezes, as conexões mais poderosas são aquelas que não podemos explicar com palavras. São encontros que parecem desafiar a lógica, mas que ressoam com uma verdade mais profunda que só o coração pode compreender. O amor, em sua essência, não é um destino, mas um caminho, uma jornada na qual cada pessoa que encontramos nos deixa uma lição, seja através do prazer ou da dor. E quanto mais abertos estivermos para aprender com essas experiências, mais capazes seremos de experimentar o amor em sua forma mais pura. Não como uma necessidade de completar algo que nos falta, mas como uma celebração do que já somos. O amor, visto a partir da perspectiva de Jung, é um fenômeno que vai muito além da atração superficial. Na verdade, é um processo de transformação, no qual cada encontro com outra pessoa atua como um portal para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. Há quem se apaixone por razões que parecem óbvias: a aparência física, a personalidade encantadora, a inteligência. Mas, se observarmos com mais atenção,
perceberemos que essas razões não são mais do que camadas superficiais de uma atração muito mais complexa. No fundo, nos apaixonamos porque o outro reflete algo que precisamos integrar em nossa própria psique. Por exemplo, pense em alguém que foi educado para ser sempre racional e lógico, evitando qualquer expressão de vulnerabilidade emocional. É provável que essa pessoa se sinta atraída por alguém que encarna a espontaneidade e a sensibilidade, não porque busque conscientemente essa qualidade, mas porque seu inconsciente a reconhece como uma parte perdida de si mesmo. Esse tipo de atração nem sempre é confortável. Às vezes, apaixonar-se por alguém assim pode gerar conflitos internos, porque implica enfrentar aspectos que foram reprimidos. No entanto, essas conexões costumam ser as mais significativas, pois nos convidam a crescer e a nos reconciliarmos com partes de nós que deixamos na sombra. Mas aqui surge um dilema. Nem todas as pessoas estão preparadas para integrar o que o amor lhes revela. Há quem, ao se deparar com sua própria sombra, opte por se afastar ou sabotar a relação. Não é raro que alguém que anseia por liberdade acabe escolhendo parceiros que o controlem, ou que alguém que teme a solidão busque, inconscientemente, relações que o façam sentir abandonado. Isso acontece porque o inconsciente não busca necessariamente o que nos faz felizes, mas o que nos é familiar. Se uma pessoa cresceu em um ambiente onde o amor estava ligado ao sofrimento, é possível que, sem perceber, repita esse mesmo padrão em sua vida adulta. Jung acreditava que o primeiro passo para romper esses ciclos é a tomada de consciência. Uma vez que reconhecemos os padrões que guiaram nossas escolhas amorosas, temos a oportunidade de transformá-los. Mas isso requer coragem, porque significa questionar crenças profundamente enraizadas e nos abrir a novas formas de experimentar o amor. Nesse processo, muitas pessoas descobrem que o que antes consideravam seu tipo ideal não era mais do que uma projeção de suas próprias carências. Elas percebem que não buscam alguém para completá-las, mas para acompanhá-las em sua evolução. E quando isso acontece, o amor deixa de ser um jogo de dependência e se torna uma experiência de verdadeira conexão. Mas há outro aspecto fascinante na forma como nos apaixonamos: o papel dos arquétipos. Jung identificou certos padrões universais que influenciam nossa psique e que também se manifestam em nossas relações. Um dos mais poderosos é o arquétipo do amante, que representa o desejo de união, a paixão e a busca de significado através do outro. Quando esse arquétipo se ativa em nossa vida, experimentamos o amor com uma intensidade que pode ser tanto embriagadora quanto assustadora. No entanto, o amante não é o único arquétipo que influencia nossas relações. Há também o do herói, que nos impulsiona a superar obstáculos para conquistar a pessoa desejada, ou o do sábio, que nos convida a ver o amor como um caminho de autoconhecimento. Cada pessoa com quem cruzamos ativa diferentes arquétipos em nossa psique. Algumas despertam em nós o desejo de aventura, outras nos desafiam a amadurecer, e algumas nos confrontam com feridas que acreditávamos superadas. Mas o mais interessante é que, em muitos casos, as relações mais importantes de nossa vida não são aquelas que escolhemos conscientemente, mas aquelas que parecem escolhidas por algo maior que nós. É como se o destino, ou talvez o inconsciente coletivo, nos colocasse no caminho de certas pessoas nos momentos exatos em que precisamos aprender algo. Essas conexões podem ser breves ou durar toda a vida, mas sempre deixam uma marca indelével em nossa psique. Jung falava do conceito de alquimia psicológica, o processo pelo qual as experiências da vida transformam nossa essência. E o amor, mais do que qualquer outra coisa, é um catalisador dessa transformação. Nos apaixonamos não apenas pela beleza ou pela compatibilidade, mas porque o outro nos oferece a oportunidade de nos tornarmos a melhor versão de nós mesmos. Ele nos mostra o que precisamos ver, mesmo que, a princípio, resistamos a aceitá-lo. Por isso, o amor não é algo estático, mas um processo dinâmico.
O que sentimos hoje pode evoluir amanhã, e o que acreditamos que queremos em um parceiro pode mudar à medida que crescemos e nos conhecemos melhor. Isso é um lembrete de que o amor não é algo que possamos possuir ou controlar completamente. É um fluxo constante de descoberta, um diálogo entre nossa psique e a dos outros. E, em última instância, as pessoas se apaixonam por nós por duas razões fundamentais: porque refletimos algo que anseiam e porque ativamos nelas uma parte de si mesmas que estava esperando ser reconhecida.